Tá, pessoal? Então não é permitido você como uma pessoa jurídica considerada no exterior ser optante pelo Simples. De cujo capital participe pessoa física que seja sócia de outra empresa, mesmo que optante pelo Simples, né? E que a receita bruta global ultrapasse 4.800. Então, pessoal, eu posso participar de uma pessoa física, né? Aliás, de uma pessoa jurídica, como pessoa física, sou sócio da empresa A, mas também sou sócio da empresa B. As duas optantes pelo Simples Nacional. Posso. Mas, se o faturamento das duas ultrapassar 4.800.000 somados, está desenquadrado as duas, tá? Então eu posso ser sócio da empresa A e empresa B. Minha empresa A tem um faturamento de 2.500.000 no ano. E a minha empresa B, 2 milhões. 2.500.000 com 2 milhões, 4.500. Não ultrapassou os 4.800. Beleza. Segue normal, tá? Mas se ultrapassou esse limite, tá? De 4.800 somados os faturamentos, desenquadra-se do Simples Nacional das empresas, tá? Também não pode ser cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada pelo Simples, tá? Desde que a receita global ultrapasse o limite de 10%, de 4.800.000, né? Então, eu tenho uma empresa, sou sócio de uma empresa optante pelo Simples e sócio de uma empresa optante pelo lucro presumido, né? Se eu participar com mais de 10% daquela empresa que é do lucro presumido, o faturamento das duas tem que ser somados também. Ah, mas a outra é lucro presumido, somas também. Ultrapassou 4.800 na somatória, está desenquadrado do Simples Nacional da mesma maneira, tá? Então tem que ter esse cuidado em relação aos enquadramentos do Simples, aos impedimentos de aderir ao Simples, tá? Cujo sócio ou titular seja administrador, né, de outra pessoa jurídica com fins lucrativos. Então, você é administrador de uma empresa, soma também o faturamento, tá? Se ultrapassar, também está fora do Simples. Se você é uma cooperativa, você também está desenquadrada, exceto as cooperativas de consumo, tá? Detalhe para essa questão: se a cooperativa é cooperativa de consumo, ela pode enquadrar no Simples. As demais cooperativas é que não, tá? Então, cooperativas para consumo pode sim enquadrar no Simples. E se você exerce atividade como banco, investimento, desenvolvimento de caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento, essas empresas de um ramo financeiro, arrendamento mercantil, nenhuma delas é optante pelo Simples, tá? Inclusive sociedade anônima, né? Uma empresa enquadrada como sociedade anônima, ela não pode ser optante pelo Simples Nacional, tá? Se você for resultante ou remanescente de cisão de uma empresa, também não pode. Aqui, ó, constituída sob forma de sociedades por ações, você não pode ser optante pelo Simples, tá? Cujos titulares ou sócios guardem cumulatividade com o contratante do serviço, né? Até isso, se você tem uma empresa prestadora de serviço e quem te contratou seu serviço foi uma outra empresa e você tem uma relação pessoal ali, ó, o cara é seu filho, por exemplo, sabe? Isso também não pode. Tem que tomar cuidado, tá na legislação isso, né? Então tem que tomar cuidado com essa questão, tá bom? Dentro do Simples Nacional. Então, se você tiver sócio domiciliado no exterior, também você não pode, tá, optar pelo Simples. Que possua débito com o INSS, com a Fazenda Pública Federal, Estadual, Municipal, cuja cobrança não esteja suspensa, tá? Então, o que eu falei para vocês, você não pode ter débito. Você tem débito com a Receita, com a Previdência, com o município, com o Estado. O que a lei fala? Você tem que ir lá e falar, ó, tô com débito, tô fora do Simples pro próximo exercício, mas tô fora. Quem faz isso? Ninguém, né? Por isso que os órgãos no segundo semestre mandam aqueles atos declaratórios de exclusão, pedindo para que as empresas regularizem o prazo de 30 dias, né? E mantenha-se dentro do Simples, né? Porque não pode ter débito. Porque o Simples Nacional já é um benefício fiscal em si. A carga tributária dele é muito menor, gente, do que o lucro presumido, por exemplo, no serviço, ó. Quem é um prestador de serviço hoje geralmente paga 14,33% no lucro presumido. E no Simples, também no anexo, começa com 6%. Olha a diferença de 6% para 14,33%. Então faz toda uma diferença um bom planejamento tributário, tá? Se você tiver alguma ausência de inscrição, irregularidade cadastral ou fiscal mesmo,
qualquer órgão, você também não é optante pelo Simples, tá? Então eu tenho que ter minha inscrição estadual, se é exigível, eu tenho que ter minha inscrição municipal, toda empresa tem que ter inscrição municipal, se não tiver, ela não enquadra no Simples Nacional, tá? Então tem todas essas questões para vocês tomarem cuidado. Outra coisa que eu trago aqui no resumo das nossas aulas, pessoal, já é o cálculo do Simples, e aqui eu trago aquela questão do fator R, né? Lembrando que o fator R ele só aplica para o anexo 5, para aquelas atividades que são consideradas do anexo 5. Por quê? Se o fator R for inferior a 28%, inferior a 28%, eu vou tributar no anexo 5, tá? Se meu cálculo é maior que 28, eu vou tributar ele no anexo 3, tá? Então tem essa permissão. E como eu calculo o fator R? É o gasto da folha de salários incluídos em cargos dos 12 meses anteriores ao período de apuração, dividido pela receita bruta total acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração, tá? Aqui, inclusive, incluindo encargos, tá, pessoal? Então, salário, FTS, INSS, né? Todos esses encargos, prolabore, eu somo os últimos 12 meses. Então, eu estou no mês de janeiro de 2020. Vou fazer o fator R. Vou pegar meu gasto com a folha de janeiro a dezembro de 19, ou seja, os 12 meses anteriores àquele mês que eu estou. E vou dividir pela receita bruta total da empresa nos 12 meses anteriores também. Se meu resultado for maior que 28%, anexo 5. Se meu resultado for menor que 28%, anexo 3. Então aquela regrinha que eu falei para vocês. Quanto menor o percentual, maior o anexo. Quanto maior o percentual, menor o anexo. Tá? Então se for maior que 28%, é menor o anexo. Já falei para vocês, porque a questão trabalhista que o governo quis colocar essa situação para ver se gerava empregos, né? O valor devido mensalmente, né, será determinado as alíquotas efetivas, né, que são calculadas lá de acordo com anexos 1 a 5. 1, anexo do comércio. 2, indústria. 3, 4 e 5, serviços, sendo que os 5 sujeitos ainda àquele cálculo lá do fator R, né? Para determinar a alíquota nominal, né, o sujeito passivo utilizar a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores à apuração. Então, eu tenho meus 12 meses anteriores à apuração, eu tenho uma tabela, nessa tabela tem uma alíquota, essa alíquota que eu vou aplicar dentro da fórmula de cálculo, tá? E qual que é a fórmula de cálculo? É a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração, vezes a alíquota nominal que está na tabela que eu disse, menos a parcela a deduzir, que tem na tabela a parcela a deduzir, vou mostrar os exercícios para vocês aqui, e eu vou dividir tudo isso pela receita bruta, tá? Então, receita bruta acumulada dos 12 meses do período de apuração, RBT12, alíquota nominal constante do anexo 1 a 5 da lei complementar, e IPD é a parcela deduzida, a deduzir, constante do anexo 1 a 5 também da lei complementar 123 da lei do Simples, tá? Então tem essa fórmula para fazer o cálculo das empresas do Simples. No Simples tem um detalhe, não compõe a receita bruta, vendas de bens do ativo mobilizado. Então eu vendi alguma coisa do ativo mobilizado, eu não vou somar na base de cálculo do Simples. Juros moratórios ou multas que eu receber, né, no Simples não soma também, tá? Eu recebi juros, eu não somo. A remessa de mercadoria de bonificação, doação ou brinde, né, também não somo. Amostra grátis, também não somo na minha base de cálculo, tá? E aí, os regimes dentro do Simples, nós temos dois regimes que eu já falei para vocês, a diferença deles, né? O regime de caixa e competência. O regime de caixa é aquele que eu vou reconhecer as receitas e as despesas da empresa de acordo com o que ele é escriturado, tá? De acordo com o seu recebimento ou seu efetivo pagamento. Isso é o regime de caixa. Então eu só vou lançar para cálculo do Simples, se eu optar para o regime de caixa, aquilo que eu recebi realmente. Eu posso ter faturado no mês 300 mil reais, mas eu recebi 150. Eu vou levar a tributação 150, que é o que eu efetivamente recebi, tá? Já o regime de competência é o regime pelo qual o reconhecimento das receitas e despesas se dará pelo período a que elas se referirem, né? Então, independentemente de eu ter recebido ou não, eu levo a tributação. Esse exemplo que eu dei. Faturei 300 mil, mas recebi só 150. Eu vou levar a tributação dos 300 mil, tá? Então, olha o planejamento tributário aqui novamente para você ver como que é o fluxo daquela empresa. Se a empresa trabalha com um grande fluxo de vendas a prazo, se vamos colocar aí 80% da empresa, a venda dela é a prazo, compensa você trabalhar com regime de caixa para o seu cliente. Agora, se é o inverso, regime de competência, né, óbvio, é o mais vantajoso, tá? A opção pelo regime deverá ser registrada de forma irretratável para todo o ano do calendário. Da mesma forma, pessoal, você entra no sistema lá,
no mês de novembro. Geralmente você informa lá o regime que você vai optar pela empresa, caixa ou competência, e não muda. Ao obter regime de caixa no ano seguinte, é regime de caixa o ano inteiro, tá? Competência o ano inteiro. Você não muda esses regimes de tributação, tá? Então, vou dar um exemplo aqui de cálculo do Simples Nacional. Nesse primeiro exemplo, nós temos aqui um e-commerce, né? E-commerce, então, empresas que vendem na área comercial de forma eletrônica, na internet, que vende diversos tipos de produtos e concorre com outras lojas de departamento online. Como estamos falando de comércio, anexo 1, tá? Os anexos vão estar na prova, tá, pessoal? Os anexos vão estar na atividade avaliativa. Então, comércio anexo 1, seu RBT12, né? O faturamento bruto então, foi R$550 mil. De acordo com a tabela do anexo, a alíquota será aplicada de 9,5%, né? Para quem fatura então, de 360.720, como ele faturou 550, ele está dentro desse limite, de 360 a 720, né? E teve uma parcela deduzida de 13.860, de acordo com a tabela, vou mostrar. Sendo assim, seu faturamento no mês foi de 45.833,24. Calcula-se o simples para esse faturamento aqui de 45 mil, tá? RBT12, faturamento do mês. Então, sobre esse aqui eu vou utilizar para achar a alíquota. Achei a alíquota, eu vou aplicar pela receita do mês, tá? Então, atividade de comércio, tá? Tá aqui a tabela. Quando nós faturamos 550 mil, ó, ele vai estar aqui, ó, entre 360 mil e 720, né? Eu tenho uma alíquota de 9,5, alíquota nominal, e uma parcela deduzida de 13.860, igual está no exercício. Então, como eu calcularia? 550 mil, RBT12, vezes 9,5%, que é a alíquota lá, menos 13.860, que é a parcela a deduzir, eu chegaria a 38.390. Dividido pelo 550, eu acharia aí, ó, R$ 6,98. Pessoal, isso aqui é a fórmula, ó. RBT12 vezes a alíquota nominal, menos a parcela a deduzir, dividido pelo RBT12, né? Achei aqui, ó, 6,98. Como o faturamento mensal foi de 45.833 vezes 6,98, achei 3.199,16, tá? Então, meu simples para pagar nesse mês seria 3.199,16. Um outro exemplo aqui, ó. As empresas do ramo de representação comercial, descritas no parágrafo 5º, artigo 1 da lei, se enquadram no anexo 5. Ora, se é anexo 5, tem que ver a questão do fator R, né? E ele falava que o faturamento do RBT12 dessa empresa era de R$ 284.600,77. Esse é o RBT12 dela. Sabendo que o gasto com a folha de pagamento nos últimos 12 meses foi de 58 mil, qual será o valor do Simples Nacional para um faturamento de 25? Então eu tenho aqui o meu RBT12 com a folha de 58 e eu quero saber quanto que é o Simples para me pagar no faturamento de 25 mil, tá? Então, se é anexo 5, primeiro tem que calcular o fator R, né? Então, primeiramente, devemos calcular o fator R, até porque a empresa está enquadrada no anexo 5. Portanto, se o fator R for menor que 28, o mês ficará no anexo 5. Se ele for maior que 28, ele irá para o anexo 3, né? 58 mil que eu gasto da folha, dividido pelo RBT12, eu vou ter 20,38. 20,38, pessoal, ele está menor do que 28%. Então, se ele está menor que 28%, ele vai para o anexo 5, tá? Sendo assim, novamente consultamos a tabela, né? Aquele faturamento do RBT12 dele, de 284 mil, ele vai estar aqui, ó. Tá? Entre 180 e 360, então a alíquota de 18%. E uma parcela deduzida de 4.500, né? Jogando aqui na minha fórmula, né? O RBT12, 284.677, vezes a alíquota nominal de 18%, menos 4.500, minha parcela deduzida. Eu acho aqui 46.728,14, que dividido pelo RBT12 novamente, eu acho uma alíquota de 16,42, ó. 25 mil vezes 16,42, 4.105. Olha só, pessoal. Um representante comercial já começa com 16, já tem nesse faturamento 16,42. Sendo que lá no lucro presumido seria 14,33. Ou seja, tá compensando para ele ficar no simples? Não tá. Não tá compensando. Planejamento tributário, né? Fazer análise para o seu cliente. Vou estar pagando menos tributo se eu mudar de regime? Vou estar pagando menos tributo. Dentro da legalidade, porque é o que a lei me permite. Está fazendo uma análise para o seu cliente, né? Elisão fiscal. Então aqui o simples seria de R$ 4.105 para essa empresa, tá?
Então, pessoal, esse é o cálculo do simples. Não se atenta para a questão de desconto, essas coisas dentro do simples, tá? Porque na atividade avaliativa não vai ter essa questão. Atente-se apenas para observar a atividade, qual é o anexo que você vai enquadrar a sua empresa, tá bom? Já na conceituação do lucro presumido, lembra que eu falei que não vai cair cálculo, né? Ele é uma forma de tributação simplificada, né, para determinar a base de cálculo do imposto de renda da contribuição sobre o lucro das pessoas jurídicas que não tiverem obrigados, óbvio, ao lucro real, né? Então, a empresa faturou mais que 4.800.000, ela não pode ser optante pelo simples. Aí ela pode ser optante pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Novamente informo, ressalto, planejamento tributário para saber qual é a melhor forma de tributação para sua empresa, tá? Lógico que tem algumas regrinhas de algumas atividades que eu vou mostrar para vocês. Faturamento até 78 milhões de reais é o limite para enquadrar no lucro presumido. Se a minha empresa faturou mais que 78 milhões, automaticamente, eu estou optante pelo lucro real, ok? Então a pessoa jurídica cuja receita bruta total no ano calendário anterior ter sido igual ou inferior a 78 milhões ou 6 milhões e 500 por mês, multiplicado pelo número de meses da empresa, proporcionalidade aqui, tá? Ele poderá optar pelo lucro presumido, tá? O lucro presumido ele é trimestral, já falei para vocês que ele é trimestral, nada impede do empresário pagar mensal, mas por lei ele é trimestral. Por períodos encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano, né? Então a cada 3 meses eu encerro um período do lucro presumido. Ele é manifestado por ocasião do pagamento da primeira parcela, da primeira cota, tá? Então paguei o primeiro DARF lá no código do imposto de renda no lucro presumido, automaticamente a Receita já entende que você está optante pelo lucro presumido, tá? Diferentemente do simples, que tem um portal que você vai lá no site e enquadra, aqui não, é pelo pagamento da primeira guia. A opção pela tributação do lucro presumido, como eu disse, ela é irretratável também, tá? Optei pelo lucro presumido, não mudo, fico o ano inteiro no lucro presumido para depois eu alterar, tá? Então ele é irretratável para todo o ano do ano calendário, ok? No caso, algumas empresas ele não se estende a essas empresas, tá? Porque elas são obrigadas ao lucro real, igual por exemplo banco. Banco tem que ser optante pelo lucro real, tá bom? Então não pode ser optante pelo lucro presumido. E a empresa pode subtrair de sua receita bruta alguns valores, né? Aquilo que eu falei para vocês. Vendas canceladas, descontos concedidos incondicionalmente, lá destacado em nota, né? Impostos não cumulativos como IPI e ICMS, né? Distribuição tributária. Tudo isso eu posso descontar da minha receita bruta, tá? Dentro do lucro presumido. Seja imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Se eu tenho devolução, se eu tenho desconto incondicional, se eu tenho uma venda cancelada, eu posso deduzir, tá? Da minha base de cálculo. A tabela do lucro presumido, como eu disse para vocês, em regra geral, o comércio é 8% para o imposto de renda e o serviço em geral é 32%, né? Dentro aí do imposto de renda. Então, se uma empresa ela realiza dois tipos de atividades distintas, né? Comércio e serviço, eu tenho que segregar, eu tenho que separar essas receitas e multiplicar pelo índice de presunção de acordo com a sua receita, tá? E aí, no imposto de renda, depois que eu chegar à base de cálculo, eu devo somar as demais receitas que a atividade tenha tido no período, tá? Que receitas são essas? Receitas financeiras, né? Juros recebidos, descontos obtidos de fornecedor, ganhos de capital, renda fixa, tudo isso, gente, aluguel, é receita que deve ser somada à base de cálculo para fim do imposto de renda. Repito, não soma no faturamento, soma na base de cálculo, tá? Então a gente possui duas etapas. Primeiro, apurar minha base de cálculo, né? E aí, cálculo do imposto através da multiplicação do valor encontrado na primeira etapa pela alíquota estipulada na legislação. Para o imposto de renda, a alíquota é 15%, né? Então, se estou falando da empresa de comércio, eu vou pegar minha receita bruta e multiplicar por 8%. Achei minha base. Tem receita financeira? Beleza, vou somar. Achei minha base depois das receitas financeiras. Aí esse valor eu vou multiplicar por 15% para encontrar o imposto de renda, tá bom? No entanto, o imposto de renda eu devo voltar à base de cálculo e verificar se ele não ultrapassou o montante de 20 mil multiplicado pelo número de meses, tá?
Se eu estou fazendo trimestralmente, eu tenho 3 meses. Então 20 mil vezes 3, 60 mil, né? Então se o meu adicional, minha base de cálculo para o imposto de renda ultrapassou os 60 mil, a diferença eu multiplico por 10%, né? Que é a chamada alíquota do adicional do imposto de renda, tá bom? Então isso é obrigatório, tá? Não esqueçam de calcular o adicional do imposto de renda, tá? Sempre voltem na base para verificar a questão do adicional. Faz toda a diferença de uma empresa, tá bom? Esses slides aqui, pessoal, vai estar disponível no SEI, tá? Para efeito da nossa revisão. Eu esqueci de colocar aqui a questão da contribuição social, gente, mas também a contribuição social, a alíquota de presunção dela para o comércio em regra geral é 12%, serviço é 32%, né? Me achar a base. E minha alíquota da contribuição é 9%. Então achei minha base e multiplico por 9%. Ah, DMC teve receita financeira. Soma também na base de cálculo, tá? Então some minha base de cálculo a receita financeira também para fins do cálculo da contribuição. A contribuição social, diferentemente do imposto de renda, não tem adicional, tá bom? Então, pessoal, esses slides estão lá no SEI, vou colocar para vocês, tá? Por gentileza, leiam esses slides, tá? É um resumo, como eu disse, das aulas anteriores. Para a nossa avaliação avaliativa, na nossa atividade avaliativa aí, nessa avaliação na próxima quarta-feira, tá? Se atentem a esses slides que eu passei aqui, que é justamente isso que vai estar no conteúdo da nossa avaliação, tá bom? Bom estudo a todos, tá, pessoal? Dúvidas, como eu disse, sempre repito, me perguntem, tá? Igual a Ângela hoje me perguntou, muito bom, Ângela, pergunta mesmo, tá? Não fique com dúvida. A Marileite também perguntou, faça isso mesmo, pessoal, faça as perguntas, tá? Não fiquem com dúvida mesmo, pra gente poder tá trabalhando essa nossa disciplina, tá bom? Uma ótima noite a todos e até mais.